uma coleção com 44 títulos para contar a história de Ribeirão. Esse projeto audacioso tem na retaguarda as mãos do design gráfico Lau Batista, que eu tenho um prazer enorme de receber aqui no Da Janela, para contar um pouco, né, porque 3 anos trabalhando no projeto tem que ser um pouco em 30 minutos, né, Lau? Para falar sobre coleção, contando a história de Ribeirão Preto. Tudo bem, Lau? Obrigado por aceitar o convite. Eu é que agradeço, Cris. É um prazer estar aqui e um prazer estar falando desse projeto. Como é que foi a ideia aí, de vocês começarem nesse Olha, projeto? Cris, eu tenho um grande amigo, Júlio Kevenato. Júlio Kevenato passa no meu escritório, volta e meia, para a gente bater papo, falar de Ribeirão, falar de livro e das coisas que a gente gosta. Aliás, o Júlio Kevenato é um grande amigo da história de Ribeirão, Sim, né? sim, sem dúvida. E estamos sempre falando da história de Ribeirão Preto. E foi dele que surgiu a ideia de fazer uma coleção. Na verdade, no princípio, era uma coleção de personalidades de Ribeirão. Mas foram entrando gente, chegando gente nova e foi crescendo, foi mudando. Isso, a conversa começou há 3 anos, então. Há 3 anos começou a conversa. Num bate-papo informal, pensaram no projeto. Exatamente. E como é que foi essa trajetória de chegar nesse projeto? Eu disse audacioso, né? Então, às vezes as pessoas falam, por que a gente não pode ter audácia, vamos dizer assim, quando o projeto é cultural, né? Sim. Quer dizer, audacioso é uma qualidade, né? Eu acho que tudo bem que vocês devem ter sofrido muito para conceber o projeto, né? Mas a audácia que eu acho que é positivo, porque vai trazer resultados positivos. Como é que vocês chegaram a uma quantidade de 44 títulos? Como é que foi esse processo de produção para chegar e finalizar essa coleção, Lau? Bom, a gente nomeou amigos como um conselho editorial. Então, a Rosana Zaidan, o Júlio Kevenato, o Michelazzo, o Geraldo Rassi, a Carmen Canho, Matilde Leone. A Matilde Leone. A gente reuniu essa turma e começamos a pedir para cada um levantar quais eram os assuntos que achavam interessantes de Ribeirão Preto para se contar como história. Quer dizer, como bom e velho jornalista, né, o jornalismo, aliás, vocês fizeram uma grande reunião de pauta com pessoas muito importantes desse cenário, da cena jornalística em Ribeirão. Começou com essa reunião e aí vieram outras, porque aí todo mundo começou a anotar. Nós chegamos a mais de 200 títulos. 200? 200, porque você ia falar da época do café. Tem, entendeu? Muita gente, muitos acontecimentos, né? Muita coisa. Você vai falar da época da cana, é a mesma coisa, começa tudo de novo. Então aí nós começamos a juntar. O que poderia se juntar? Porque no andar da carruagem, a gente chegou à conclusão que esses livros tinham que ir para as escolas. Desculpa, eu te interrompi. É até bom que você toca no ponto agora. Você disse assim, ó, disse que tinha que ir para as escolas. Só para a gente trazer um pouco a informação, você está me dizendo que tem leis que pedem para que se produza coisas locais, informações locais para levar para as escolas. Exatamente. Existe lei estadual orientando isso, que os municípios contem a sua história para as crianças que estão lá na primeiro, segundo, terceiro ano, e uma lei estadual também. Olha só, e pouco se faz sobre isso. Eu acho que não se faz nada. Essa é a minha opinião. Eu acho que é assim, tudo que é feito nessa área, por exemplo, você pega aqui em Ribeirão, que é onde nós estamos trabalhando, nós temos um trabalho muito legal lá na Casa da Memória, que é um trabalho que a Tânia leva, assim, entendeu? Com maestria, né? Exatamente. Mas eu fiz um livro em 1985. Eu, a Carmen e o Geraldo, a mesma turma, fizemos um livro de memória fotográfica de Ribeirão Preto. E eu me lembro bem que naquela época não existia informação. Você ia procurar na prefeitura? Não tinha. Você ia procurar no museu? Não tinha. Você ia procurar? Não tinha. A informação que existia estava nas casas das pessoas. A Carmen fez um texto de abertura que ela fala isso. Ela fala: a memória da cidade está guardada na gaveta das casas das pessoas. Diluída. Totalmente diluída. Então, com a internet, isso começou a facilitar.
O lado bom da história. Começou ali. Você estava me dizendo assim, voltando então à história de que vocês querem levar esse trabalho para as escolas, né? Eu dei uma... Então, fiz um atalho aí, na tua assim, conversa. A partir do momento que o projeto tomou corpo, nós fomos atrás da Lei Rouanet. E quando nós fomos atrás da Lei Rouanet, que nós começamos a formatar o projeto todo, aí nós entendemos mais ainda a necessidade de se levar esse material para a escola. Então a gente começou a definir os livros em função disso. Entendeu? Entendi. Quer dizer, a princípio foi um levantamento geral, uma reunião de pauta para falar o que a gente pode pontuar. Depois, vocês começaram a preparar um projeto mais afinado, até porque a lei deve ter as exigências, né, de ter um direcionamento. Como nós vamos levar livro para o primário, o antigo primário, o básico de hoje, né? Esses livros vão ter no máximo 120 páginas. Tem as regras aí, os critérios. Eles vão ter no máximo 120 páginas, vão ser livros de histórias mesmo. Nós não vamos simplesmente contar a história. Nós vamos contar histórias da história. Da história. Nós imaginamos... Que é muito mais agradável. Que nós vamos abrir uma porta. Que a partir disso vai vir muito mais trabalho, vai enriquecer e vai crescer esse material, entendeu? Agora, é um material que vai ser totalmente doado, entendeu? Ele vai inteirinho para as escolas mesmo, e é isso que eu acho que é a grande beleza dele, entendeu? A grande beleza dele é que nós estamos plantando algo para o futuro. Eu acredito que minha neta, eles vão conhecer essa história e vão se enriquecer com isso, vão valorizar isso e vão melhorar a qualidade da cidade. Ô, Lau, e assim, ó, a história contada de uma forma mais contemporânea, né? Porque quando você convida, porque assim, a gente tem a história oficial, né? E nós temos a história que tem, assim, vamos dizer... alguns sinais, né, da experiência. Então, por exemplo, quando você chama a Kátia, pessoas que não é de Ribeirão, mas que vive aqui, ou quando você chama a Carmen, né, que é filha da cidade, quando elas estão passando as histórias baseadas em pesquisa, em informações, tem o dedo lá do toque, da vivência dessa pessoa aqui. Então, é uma história um pouco mais gostosa de ouvir, não é? Eu acho que isso que eu achei que é interessante. O que a gente espera é isso, o objetivo é esse. É o que o Peninha, o Eduardo Bueno, fez com a história do Brasil. Ele transformou a história do Brasil, que a gente estudava, ele transformou numa coisa deliciosa. Ele conta como jornalista, ele conta detalhes. Então a gente busca isso. Você está com aqui tem a editora Coruja, que é a sua editora, a Funpec, que é uma editora parceira? Sim. Como é que você está trabalhando? Essa parceria acabou de ser selada agora, a questão de 20, 30 dias no máximo. Você está até mais aliviado, né? Tô, com certeza, com certeza. Porque é uma responsabilidade muito grande. É um projeto que precisa, eu estava falando para você e falo para todo mundo, é um projeto que precisa da cidade. Nós precisamos de todo mundo. Precisamos no melhor dos bons sentidos, sabe? A gente precisa de apoio, a gente precisa de informação, a gente precisa de foto, a gente precisa de apoio financeiro, porque é um projeto para a comunidade. Não é um projeto da Editora Coruja, da Funpec ou da Secretaria da Cultura ou de quem for. É um projeto da cidade. Todo mundo que é ribeirão pretano, ou que veio para Ribeirão, ou que gosta de Ribeirão, eu acho que tem que participar desse projeto. Quer dizer, é uma memória, né? Você está tentando deixar um legado, né? Quando eu digo você, eu estou falando em nome de um grupo de pessoas. A Rosana Zaidan fala isso. Ela fala que é um legado da nossa geração. Exatamente. Entendeu? Que a nossa geração está deixando um legado. E assim, e um legado de pessoas que, assim, eu não sei, a gente, quando vai ficando mais velho, a gente vem com essas histórias, assim, que a gente, parece que a história está se perdendo, mas não é, né? Nós temos, assim, as pessoas vão, né? As pessoas não ficam para sempre, né? E elas têm que deixar contribuição. Então, nós estamos falando de leitura, nós estamos falando de pessoas que são envolvidas na cultura, pessoas que querem modificar de alguma maneira, de jornalistas,
histórias, né? Sim. E a nossa história, né? Não é a história local com olhar universal, mas a nossa história, né, Lau? História, exatamente. Agora, Lau, a definição de 44 títulos, a gente estava lendo aqui, ó, você até me mostrou, que eu falei, gente, é muito livro, né? 44 títulos, 3.000 exemplares por título, 132 mil livros. É isso que vai Esse é o resumo, vamos dizer assim, quantificando o projeto. O projeto. São 132 mil livros que vão ser distribuídos para escolas públicas do município de Ribeirão Preto, da região de Ribeirão Preto, para as bibliotecas, para os pontos de cultura, enfim. O objetivo é que esses livros circulem em todas as escolas e passam pelas mãos de todo jovem ribeirão pretano. E aqui a gente, além da FUNPEC, da editora Coruja, né? A gente está vendo aqui a Coca. Não, você está recebendo? Daqui, na verdade, qual que é? É Bradesco? Que são essas... Na verdade, esse material é um material que a gente está usando agora no processo. Nós não começamos ainda, nós vamos começar a comercializar agora, fazer a captação da Lei Rouanet. Vocês ainda não captaram? Não, ainda não. Então a gente usou aqui alguns exemplos e já estamos fazendo contatos na cidade, conversando com as pessoas para encaminhar isso. Agora, se diz para mim o seguinte, 3 anos para vocês dizerem assim, o projeto está aprovado e nós temos como realizar, né? Perfeito. Como é que é o processo daqui para frente? Quais são as etapas? Bom, nós temos as pessoas escrevendo já. Já faz quase 3 meses que essas pessoas já estão pesquisando e escrevendo livros. Tem livros adiantados, inclusive. Tem livros que vão ser reeditados. Por exemplo, o livro sobre a cana-de-açúcar, o Geraldo já escreveu. Então ele está reescrevendo agora para a coleção dentro desse projeto. E esses títulos, a gente chegou nessa... Como é que fala? Quando nós fomos ajeitando com o tempo. Entendi. A partir de agora, nós temos o trabalho de escrever, de editar, de diagramar, de finalizar e de imprimir. E tudo isso vai ocorrer até abril. Em maio nós vamos estar lançando os 44 títulos na Feira do Livro. Desafiador. Isso eu acho que é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Mas está andando já. Mas está todo mundo assim envolvido? Porque assim, o que eu achei é que assim, os nomes, né? E você pega as pessoas aí, se as pessoas estão envolvidas, o negócio vai rolando, né, Então, Lau? mas o mais legal do projeto, na questão de produzir, é isso. É que a gente conseguiu reunir pessoas que acreditam no projeto. Pessoas que gostam de Ribeirão Preto, pessoas que gostam de escrever, pessoas que já escreveram, pessoas que já têm material. Então nós reunimos uma turma muito legal. E essa turma, entendeu? Tá animada, tá escrevendo, já tem material adiantado, já tem descobertas, entendeu? Novidades. Então eu acho que vai ser muito legal. Tem algum direcionamento editorial ou existe uma liberdade para cada um trazer a sua... Como é que funciona? Existe uma orientação por causa de ser livro que vai para a escola. Claro. Então existe uma definição de que o livro tem 120 páginas, de que a abertura tem que ser feita de alguma forma, que os capítulos têm que ser divididos. Isso tem uma orientação básica. Agora, cada um vai escrever o seu texto e o seu olhar, que é isso que vai enriquecer a coleção. A coleção vai ter o Geraldo Haas como editor geral, que vai ligar esses 44 livros, fazer que isso fique uniforme, fique uma coisa interessante, até para utilização em sala de aula. Porque vai acontecer uma coisa bonita, que é o entrelaçamento dos livros. Um livro vai falar de um assunto que vai estar em outro livro, que vai estar em outro livro, porque uma coisa passa pela outra. Uma linha condutora na verdade, entre as pessoas, que já existe naturalmente, né? E isso automaticamente vocês estão também trazendo. Então a professora vai poder trabalhar em sala de aula, está trabalhando lá com o livro, o segundo livro da coleção, mas ela sabe que ela tem referência daquele livro no livro 16, no livro 32 e no livro... Entendeu? Então isso vai enriquecer o trabalho. Você sabe o que eu estou pensando aqui, antes de chamar o intervalo para a gente voltar e falar um pouco dessa tua vocação de memorialista, vamos dizer assim, né?
seriam 44 da janela, né? Então eu vou me propor que depois a gente possa passar por aqui todas essas pessoas, apesar de que tem pessoas que estão repetindo aí alguns temas, né? Eu não sei exatamente quantos autores, mas de trazer aqui cada tema para a gente falar dessa pesquisa, a hora que as pessoas acabarem, que agora deve estar todo mundo assim debruçado no tema, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta? Tá ótimo. Olá. Fala bem. O projeto, você deixou claro aqui, né? É um legado, faz parte da tua profissão, né? Até porque você tem uma editora, tudo. Mas eu acho que tem coisas mais aí essenciais aí, que é a tua vocação de gostar de fazer a memória da cidade. E essa tua história, ela é... Vamos falar um pouquinho de você. Tá. Né? Você começou a trabalhar em jornal em... 1973, se eu não me engano. Como é que foi essa tua entrada aí para essa área? Bom, eu entrei numa época maravilhosa. Foi quando o Sérgio de Souza e o Zé Milton Ribeiro vieram para Ribeirão Preto para trabalhar no Jornal Diário. Eu, a Rosana e o Toninho Achê éramos amigos. E o Zé Milton escreveu um artigo convidando pessoas de Ribeirão que gostariam de trabalhar no jornal, que gostariam, e nós fomos lá. O que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada. Eu gosto de desenhar. Foi assim 74? que começou. 74? 74. Foi assim que começou. Entrei no jornal, era um moleque, mas aquilo me fascinou. Eu não queria sair daquela redação. Para mim, entendeu? Eu ficava lá dia e noite, adorava. Lá eu conheci o Júlio Kevenato, que é meu amigo até hoje, que foi quem me ensinou a diagramar. Depois eu tive um professor maravilhoso, que foi o Luiz De Luca, que veio para Ribeirão Preto também, acabou dando aula na UNAERP. Você só teve mestres, né? Só mestres. Você passou pela mão de mestres. Eu fui abençoado. Passei pela mão, assim, de pessoas que ficaram amigos para a vida inteira. Claro. E que me ensinaram muito. Eu comecei ali eu comecei a mexer com artes gráficas e nunca mais parei. Agora, você estava me contando que quando você fez lá o primeiro livro com a Carmen, né, que é a Memória Fotográfica, você comentou isso no início, que você fez uma referência, assim, né, o que a gente tem, né, e você percebeu que existia aí uma falta de produção nesse sentido, né? Sim. Quais são, assim, qual que é a tua memória em relação aos registros que a gente tem históricos? Olha, eu acho que aqui em Ribeirão é bem prático. O trabalho mais bem feito que eu conheço é o do Rubens Cioni. Ele fez 5 livros e ele reuniu uma quantidade grande de material que eu acredito ainda, entendeu? Que aquilo está ajudando agora na coleção, já ajudou em outras coisas e ainda vai ajudar muito. Por isso que eu falo, todo trabalho que vem gera outros trabalhos. Independente do estilo do trabalho. Porque independente assim, o Rubens Cioni, ele tinha um trabalho mais assim, de captador mesmo. Ele buscou as informações existentes de autores, reuniu e reuniu numa obra. Mas isso é válido assim como... Porque poderia ter ficado perdido essas informações, como a Carmen disse, né? Nas gavetas aí das casas, na memória das pessoas que já se foram. O professor Lages fez um trabalho muito importante. Existem alguns trabalhos muito importantes nas faculdades. As faculdades fazem muito isso, mas acaba não sendo publicado, acaba não saindo, tem aquele lado mais acadêmico. E não tem uma teia, né, que liga, que faz um complemento de um trabalho no outro. Existe essa... Que eu saiba, não. Né? Nós vamos usar tudo isso. Tá? Nós estamos usando as faculdades, todas essas referências, tudo que a gente pode, entendeu? Inclusive essa coleção que a prefeitura fez agora, que é uma coleção de 10 trabalhos acadêmicos sobre a história de Ribeirão Preto, também vamos utilizar as pesquisas que já foram feitas, o material. Nós
pretendemos usar tudo que existe para fazer essa coleção e que ela se desdobre em outros materiais. Deixa eu fazer eu faço isso em todo o programa, tá? Eu sempre faço uma provocação. Pois não. Né? Qual que é a garantia de que a memória ela seja realmente autêntica? Ou isso não é a principal característica para se ter esse resgate da memória? Me fala um pouco disso. Essa pergunta é ótima. Olha, eu acho que a gente está bem resguardado. Quem é responsável pela parte histórica da coleção é a Tânia. Entendeu? Então a nossa Taninha... então a gente vai ter uma fidelidade aí. É que vai sofrer. A Tânia é de uma fidelidade incrível. Eu, como sou mais liberal, entendeu? Eu acho que o importante da história é ela ser contada. Por quê? Porque assim ela vai sendo afinada. Entendeu? Toda vez que você conta uma história, publica uma história e essa história vai para a rua, todos os erros que foram cometidos, eles vão ser observados e vão ser corrigidos e vão vir melhor no próximo. Agora, se você não faz, não existe. Quer dizer, você tem que correr o risco. Tem que correr o risco. Tem que correr o risco. Claro, com todos os cuidados, sim, né? Como você disse, assim, se eu usar o nome de algumas pessoas, a gente não está, né? Os profissionais aqui já falam por si só, né? São pessoas sérias, responsáveis, mas nós sabemos que as coisas às vezes passam pelas nossas mãos, até porque a gente não tem como cuidar de tudo, né? Então, assim, é aquela brincadeira, né? Eu falo uma coisa no teu ouvido, né? Vai chegar no ouvido do próximo totalmente diferente. É assim, acontece isso com fotos. Nós tínhamos uma foto agora, fazendo o livro da Catedral, a gente tinha uma foto maravilhosa, linda, de operários que fizeram a Catedral. No meio da história existe uma dúvida. Essa foto é mesmo da Catedral ou era um outro prédio que estava sendo feito naquela mesma época, entendeu? E como que a memória se comporta nesse momento? Então, a Tânia é radical. A Tânia, até o momento que se não se confirma... Não diga. Ela até usa. Mas diga que não é confirmado. Dizendo, isso daqui não foi confirmado. Certinho. Entendeu? E eu penso assim, eu acho que muita coisa... apura quando sai. Eu lembro quando saiu esse livro de Ribeirão Preto, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, a partir do momento que o livro saiu, começou a chegar material para mim. As pessoas iam me levar material que tinha em casa. Olha, eu tenho essa revista aqui, não sei de onde, eu tenho isso daqui, entendeu? Então eu acho que uma coleção dessa vai fazer isso. Nós vamos mexer com a cidade toda, porque você imagina, você vai mexer com as crianças vão levar isso para casa, em casa elas vão falar com os pais vão lembrar, vão pegar, então vai começar a vir mais material, com certeza. É a identidade cultural e a identidade local, né? Que você fala assim, gente, eu estou lendo alguma coisa de uma região em que eu moro, né? Ou que meu pai morou e que eu vivi. Então, às vezes, a tua memória... E outra coisa, a história também de como você vê, né? Sim. A história tem isso também, né? Eu conto uma experiência que eu tive. Eu me lembro de uma professora, no 4º ano do grupo, contando do Fábio Barreto, saindo da prefeitura de charrete, na época da guerra, ele indo de charrete para casa e ela descrevendo essa cena, que ela assistia. Aquilo, para mim... foi a melhor aula de história que eu tive na minha vida. Porque era ali, ela contava, ele subia a Cerqueira César, ele virava em tal lugar, ele fazia isso, ele parava, ele conversava com não sei quem, ela descrevia ele, descrevia a charrete. Eu enxerguei aquilo, eu visualizei aquela época. O Fábio Barreto é uma pessoa assim que eu não conheci, mas que ficou marcado na minha vida. Olá, você é um otimista ou um pessimista em relação às mudanças? Eu sou otimista. Otimista? Sou sempre otimista. Sempre otimista. Eu acho que está melhorando, acho que a educação já bateu no fundo, já chegou aonde tinha que chegar. Do fundo do poço? Eu acho que já chegou no fundo do poço, já está fazendo a curva, está voltando. Eu acho que esse tipo de coisa que a gente está fazendo é fruto da nossa época. Entendeu? Da possibilidade de voltar a falar em cultura, de voltar a falar em educação, a quantidade de teatros que estão aparecendo, a quantidade de material. Você sente na cidade. A cidade está
tendo uma efervescência nova de questionamento, de brigas, de exigência. Isso é uma cidade, isso é uma comunidade. Essa comunidade onde as pessoas não participam, eu não conheço, eu não acredito nessa comunidade. Mas você está falando isso, mas a gente percebe sim em todas as áreas, né? Você vê um pouco na questão dos jovens, agora com relação à política, né? Ações que, voluntárias, assim, espontâneas, que estão dando umas cutucadas. Ó, peraí. Muito boas. Né? Agora, a gente fala em Lei Rouanet, mas a gente sabe que para colocar um projeto desse de pé, né? A gente precisa mais do que a Lei Rouanet, sim, né? Vocês estão trabalhando agora, vocês vão buscar parceiros, né? Qual que é? A partir dessa semana vai ter uma equipe trabalhando em função disso, em função de captar a Lei Rouanet, de vender, porque nós vamos ter vendas antecipadas também. E é uma possibilidade para qualquer cidadão. Qualquer cidadão que quiser participar, que quiser ajudar, não só com dinheiro, mas com material que tenha, com informação, entendeu? Já recebi e-mail de pessoas, olha, eu sou neta do Emboaba, eu tenho um livro dele. Tudo é muito bem-vindo. E na área de captação, sem dúvida, todo mundo que puder e que quiser, pode nos procurar, porque nós vamos precisar. A gente está deixando os endereços das duas editoras, porque eu acho que são, né, os dois pontos de apoio aí, né? E porque assim, se as pessoas quiserem saber informação, né, entra lá no site, pode busca entrar, o e-mail, pode ligar, manda, pode deixa. falar com a gente, tanto na FUNPEC quanto na Coruja, pode conversar que nós estamos à disposição. Olá, parabéns, viu, pelo trabalho. Querido, um prazer assim, enorme você ter vindo aqui. Prazer é meu. É uma delícia a gente poder trazer as pessoas que gostam do que faz, né? Assim, é bom a gente gostar do que faz, né? A gente passa outra coisa para as pessoas, né? Além da informação, não é só informação, né? E eu espero, sinceramente, poder acompanhar esse projeto, essas etapas, né? Não, eu acho fundamental que você acompanhe e nos ajude também, entendeu? Tá bom, se eu puder, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você, Que viu? é isso, Obrigada por ter vindo aqui. Beijo, Beijão viu? pra você.